A situação do ex-presidente também tem repercutido entre os governadores, principalmente os governadores aliados, que saíram em defesa de Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe pelo Supremo Tribunal Federal. Confira com o Matheus Dias. Na mesma linha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, outros governadores da direita se posicionaram pelas redes sociais, depois da decisão do Supremo pela condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus da suposta trama golpista. Ratinho Júnior, governador do Paraná, falou que a condenação é uma perseguição ao ex-presidente e disse que o Brasil precisa ser pacificado e não pode ficar refém de dogmas. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, disse que a decisão já estava pronta antes do julgamento. Para ele, isso aconteceu quando Bolsonaro não teve o direito de se defender publicamente e foi condenado à prisão domiciliar. Além disso, o governador de Goiás também criticou o julgamento apenas com a primeira turma do STF e não com o pleno completo. Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, foi além e publicou um vídeo nas próprias redes sociais dele com um trecho da declaração do voto do ministro do Supremo, Luiz Fux. Ele defendendo que o julgamento foi conduzido de forma incompetente pelo foro e com cerceamento das defesas. Por fim, no vídeo, ele compara as condenações de Bolsonaro com a condenação do presidente Lula em 2018. O fato é que o Brasil condenou pela primeira vez na sua história um presidente que não roubou. É isso, não teve corrupção, não teve mensalão, triplex, sequer foi mencionado qualquer desvio de dinheiro. Uma liderança política que representa pelo menos metade dos brasileiros, não tem liberdade para sair de casa. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, também aproveitou o momento e publicou uma nota nas redes sociais, dizendo que a decisão acirra as tensões políticas nacionais e aprofunda a divisão entre os brasileiros. O governador finalizou prestando apoio a Bolsonaro, os filhos do ex-presidente e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, foi mais direto e publicou apenas uma nota, questionando se o caso é justiça ou inquisição, e repete as falas de Cláudio Castro, dizendo que o país não precisa dessa divisão. Agora, sobre o governador de São Paulo, aliados de Tarcísio de Freitas não veem um grande prejuízo no aumento de tom contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Reportagem da Beatriz Manfredini. Aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não veem grande prejuízo ao aumento de tom contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo pessoas próximas, as atitudes recentes de mais embate e confrontos com os membros da corte foram calculadas por Tarcísio, que sempre manteve boas relações com os ministros. O entendimento é que o chefe do Executivo paulista precisava fazer um aceno à base eleitoral de Bolsonaro e à própria família do ex-presidente. Isso porque, recentemente, a principal reclamação de apoiadores era a ausência de manifestações mais duras sobre o processo. Nesta quinta-feira, após a condenação, Tarcísio escreveu nas redes sociais que a decisão foi injusta e afirmou que o ex-chefe do Executivo e outros aliados foram vítimas de penas desproporcionais. No último domingo, Tarcísio citou o ministro Alexandre de Moraes em manifestação do 7 de setembro, chamando-o de tirano. Justamente por isso, quando questionado sobre o endurecimento ser prejudicial em São Paulo e para 2026 como um todo, pessoas ligadas ao governador negaram a possibilidade. Para elas, a atitude do chefe do Executivo paulista era esperada por conta do jogo político, algo que deve ser entendível inclusive pelos ministros. Os aliados também relembraram que Tarcísio tem tempo para recalcular a rota e esfriar o tom até a eleição do ano que vem, que ainda demora mais de um ano. Novamente aqui o Eduardo Maurício, nosso analista do Fast News de hoje. Eduardo Maurício, quero saber a sua opinião agora sobre os governadores, boa parte deles interessados na sucessão de Jair Bolsonaro em eleições 2026. O próprio Caiado é pré-candidato, Romeu Zema é pré-candidato, Tarcísio tem sido provocado para ser candidato, principalmente por partidos do centro. Como é que você vê a reação dos governadores em relação à condenação de Jair Bolsonaro? Bom, eu vejo que quem é de extrema direita ou direita, obviamente, vai ter aquele comentário político da condenação injusta, e quem é de esquerda, enfim, vai também ter a sua opinião. Mas eu destaco que é importante as pessoas terem conhecimento para distinguir a opinião política do que de fato é condenação no processo penal.
Eu não tive acesso ao processo, obviamente, mas eu vejo que o voto do Fux foi baseado que não tem aí indícios de crime, enfim. E, a partir disso, os governadores que são aliados, enfim, e outros políticos, obviamente vão forçar, né, uma defesa da posição ideológica, mas destaco a importância parar do que é certo dentro de um processo penal ou não, e esses políticos vão aí apoiar, né, a linha ideológica que é a do Bolsonaro. E com isso vão buscar se candidatar, né, para ser o representante, quem que vai entrar no lugar do Bolsonaro, né? Essa é a grande questão, quem que vai ser o próximo candidato a presidente? Então eu vejo uma movimentação nesse sentido, buscando apoiar o mesmo político da linha ideológica que foi alvo de uma condenação e, sobretudo, quem vai assumir o cargo, né, para candidato de presidente e também dos outros cargos políticos, como governador, prefeito.